Mas a realidade é que eu e você somos estes representantes onde quer que estejamos. Ou seja, se existe uma tarefa missionária que vai além de onde os nossos olhos podem enxergar, existe também uma tarefa missionária que precisa ser realizada onde os nossos olhos conseguem enxergar e também através das nossas mãos. E para isso eu gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 14 da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a Palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler inteiro este capítulo, os irmãos, não vou ler inteiro, desculpe, quase isso. Depois eu vou lendo o restante, mas os irmãos tenham paciência, tá bom? Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles os estavam observando, e eis que diante deles se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou, é ou não lícito curar no sábado? E eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou, quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. O contexto, para mim, é muito interessante. Um homem enfermo, hidrópico, é aquilo que nós comumente chamamos de barriga d'água. E Jesus olha para aquele homem e percebe, existe alguma coisa que precisa ser feita, não no tempo em que os fariseus disseram, hoje não é permitido. Mas naquele momento em que Jesus Cristo julgou ser importante, assim ele o fez, entrando na casa de um fariseu. E aí, queridos, o versículo 7 diz, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E depois Jesus disse ao que havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite a você e dessa forma seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. O que nós acabamos de ler foi um fato real ocorrido com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele, via de regra, e o Evangelho de Lucas, como descreve uma ação desse Jesus homem, diante de tantos homens que precisavam de cura, precisavam receber no seu corpo o alívio, não apenas aqui um homem hidrópico, mas se você for perceber nos capítulos anteriores, o cego, o coxo, Jesus Cristo estava para estes homens. Mas neste determinado momento a palavra de Deus diz que ele entra na casa de fariseus. E isso sempre causou, não foi um único episódio, mas sempre causou nas pessoas que cercavam a Jesus um pouco de repulsa, ou muita repulsa. Por quê? Porque os fariseus, como nós bem sabemos, até se tornou um termo pejorativo,
que até usamos hoje em relação a algumas pessoas, essa espécie de partido político-religioso, utilizava-se da premissa de que não cobre de mim porque eu não preciso ser cobrado. Eu sou alguém acima de qualquer suspeita, mas eu cobro você o quanto eu quiser e exijo de você aquilo que jamais será exigido de mim. E Jesus Cristo está no meio dessas pessoas. Para mim, queridos, é uma primeira questão que eu e você deveríamos agora refletir. E Jesus, ao final desta perícope que eu li, ele vai novamente repetir quem é o alvo dele. Jesus não está preocupado em marcar o seu território somente com aqueles que são aprovados pela sociedade. Jesus também não tem uma única estratégia, se dirigir àqueles que são coxos, paralíticos e cegos. Da mesma forma como Jesus também, mesmo tendo se dedicado a 12 homens, ele não está preso a estes 12 homens. Mas neste exato momento, o que Jesus Cristo está dizendo? Eu vim para todos. Eu vim para aqueles que precisam de um médico, porque eu sou este médico. Os sãos não precisam disso. Eles estão limpos, se assim se consideram. Mas estes homens são pecadores e eu vim para estes pecadores. Portanto, queridos, é um alerta para mim e para você que compomos a igreja de Jesus. Às vezes nós nos esquivamos de tarefas, entendendo que missões é enviar pessoas para o mais longe daqui. E isso é missões. Mas nos esquecemos muitas vezes de lidar com as mazelas que estão ao nosso redor. E eu estou dizendo aqui mazelas, não a pobreza necessariamente. Eu estou falando da mazela do ser humano, o seu pecado, a sua dor. Nós precisamos ser, obviamente, aqueles que trazem a solução de Cristo para essas pessoas, que é o seu reino, que será apresentado ao final, na próxima perícope, no próximo trecho, que lerei um pouco mais tarde. Mas Jesus Cristo entra neste ambiente, um ambiente contaminado com pessoas. E ele começa a observar. O texto diz que alguns homens começam a se assentar nos melhores lugares da mesa. Qual era o melhor lugar da mesa? Era muito próximo ao anfitrião. Geralmente as mesas nesses lugares de nobreza, nos tempos de Cristo, eram mesas em formato de U. E o anfitrião, ele sentava na cabeceira, a única cabeceira da mesa. Não haviam duas. E se você fosse vivo, se você fosse esperto, se você quisesse levar alguma vantagem, você sentava perto do anfitrião. É claro que Jesus Cristo, ele está não apenas dando regras de etiqueta, como às vezes parece-me que o texto está assinalando. Ele não quis simplesmente dizer que ele era o principal convidado, então o lugar de destaque ao lado do anfitrião deveria ser dele. Mas Jesus Cristo, ele dá muitas lições para aqueles homens que não estavam com ele. Aqui, mais uma vez, ele é chamado de mestre. E nos evangelhos, quando nós temos esta citação de mestre, é de alguém geralmente que está do lado de fora de Cristo. Porque aqueles que estavam com Cristo chamavam Jesus de Senhor, chamavam Jesus de filho de Davi. O mestre, ele era uma performance de tratamento para aqueles que estavam distantes. E eles olham para Cristo desta maneira. Eles não estão interessados por Cristo, tanto que tomam o lugar de primazia na mesa. E o que Cristo faz? Cristo, ele não dá uma regra de etiqueta para aqueles homens, mas ele começa a olhar aqueles homens e dar uma lição para todos nós. E qual a lição que Cristo dá neste momento do texto para cada um de nós? Olha, cuidado. Ceda, sim, a sua vida em favor das outras pessoas. Aqueles homens eram egoístas por natureza, mas não que eles fossem desculpáveis por isso, mas eles não tinham a Cristo. Eles não tinham um propósito de vida. Eles estavam ali simplesmente querendo
comer na casa de alguém que tinha muita posse e muitas condições. Mas o que Jesus Cristo tem a nos ensinar neste momento do texto é: não se preocupe em sentar nos lugares de primazia. Não se preocupe você em aparecer para a selfie. Já reparou que às vezes quando a gente vai tirar selfie, as pessoas que estão lá na ponta não aparecem? Principalmente se o fotógrafo for ruim. Por isso que a gente, quando vai fazer selfie, é bom chamar um jovem, porque ele lida bem com o negócio. Se me der agora um celular para eu tirar selfie, eu vou cortar a cabeça da metade de vocês. Também não estou querendo dizer que vocês que estão nos melhores lugares aqui estão errados. Mas na mesa de Jesus Cristo, isso era um fato. E o que Jesus Cristo está agora trazendo como ensinamento, não apenas para os seus discípulos, mas para nós, leitores da palavra de Deus, é que, queridos, no reino de Deus, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que neste mundo nos fornece primazia. Muito pelo contrário. Ele vai dizer ao final deste trecho que aqueles que são exaltados se verão humilhados. De que forma? Ele está assinalando o seu reino. Porque há muitas pessoas que cercavam a Jesus Cristo que queriam simplesmente ouvir, não apenas ver as curas, mas ouvir palavras de sabedoria. E ao que tudo indica, essa reunião aqui na casa de um fariseu era uma reunião sem propósito. Queriam apenas perceber, medir a intelectualidade de Jesus. Tanto que, enquanto Jesus Cristo permaneceu aqui, a única repreensão que ele deu foi em relação aos lugares da mesa. Por isso eu e você precisamos entender, queridos, que nós precisamos ser participantes, sim, do trabalho de Deus. E jamais desejarmos aqueles lugares de primazia. Ou seja, nós não vamos escolher as pessoas a quem nós queremos atingir. A menos que as nossas escolhas recaiam sobre aqueles que de fato precisam ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos tratar com sectarismo, entendendo que, olha, eu só vou falar de Cristo para aqueles que eu julgo serem dignos de ouvir a palavra de Deus. Me vem à mente alguns aspectos da minha história e de tantas coisas que me cercaram, mas eu prefiro falar de mim mesmo nesse momento e acredite, mal. Minha esposa está aqui, ela lembra de fatos quando ela era convidada para as festas da empresa onde ela trabalha. E eu torci o nariz para participar daquilo. Porque não era o meu ambiente. E eu dizia para ela assim, olha, é muito difícil para mim participar dessas situações. Porque eu vou lidar com pessoas que não pensam da mesma forma como eu penso. Eu vou lidar com pessoas que não creem no Deus que eu creio. E isso para mim era extremamente complicado. E a minha esposa, ela me ajudou por muito tempo a entender que Jesus Cristo, ele fez opção por estas pessoas. O texto fala dos aleijados, o texto fala dos mancos, o texto fala dos cegos. Porque quando Jesus Cristo viu que aquele homem estava sendo somente cercado por pessoas que queriam as benesses que ele poderia oferecer, este homem disse para o anfitrião, de uma próxima vez, não escolha homens que possam escolher você também para as festas dele. Escolham homens que são a escória da sociedade, porque estes precisam do seu banquete. E mais uma vez, queridos, eu e você precisamos entender que nós estamos cercados
de pessoas que precisam do Evangelho. Eu duvido que aqui no Jardim Tremembé não existam pessoas que precisam de salvação. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas na minha vida que sequer conheciam a Jesus Cristo. Certa vez estivemos no Japão e eu, levado por um amigo meu que era jogador de futebol, ele me levou para o treino do time dele, que na época era o campeão japonês, e ele me apresentou assim: eu trouxe meu amigo Ronaldo Fenômeno. E não sei por que ele falou isso, mas os jogadores riram, porque eles conheciam o Ronaldo Fenômeno. E eu sentei ali no banco de reservas e ao meu lado o intérprete do meu amigo. E foi se aproximando um senhor, ele era o jardineiro, ele cuidava da grama do centro de treinamento. E aí esse senhor, ele olhou para mim e com a ajuda do intérprete ele perguntou: você é mesmo o Ronaldo Fenômeno? Eu falei: não sou. Ah, ok, quem é você? Aí eu fiquei pensando, como que eu falo para um japonês quem eu sou, o que eu faço? E aí, queridos, entenda, né? Todos nós somos sacerdotes no reino de Deus. Mas eu falei assim: eu sou uma espécie de sacerdote religioso. Ele falou: ah, que bom, qual religião? Eu falei assim: cristianismo. Conhece? Ele falou: nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Ele disse: eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo. No Brasil ele é mais famoso do que o Zico? Eu falei: muito mais. Porque o Zico para os japoneses é uma divindade. É claro que lá no Japão, ainda hoje as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Mas aqui no Jardim Tremembé elas também precisam ouvir do Evangelho. Hoje mesmo eu e minha esposa, no meio da tarde, fomos dar uma caminhadinha lá pelo condomínio onde nós moramos. E nós passamos ali na beira do lago e haviam uns 4 ou 5 rapazes. A minha primeira reação foi olhar para eles e falar assim: gente, tem mau elemento aqui dentro hoje. Mas eu fiquei pensando e refletindo que aqueles talvez estejam ali, sei lá, depois de uma noite agitada, ou enfim, estão hospedados em alguma casa. Estavam ali fumando, tinha latinha de cerveja, mas eles precisam ouvir do Evangelho e estão perto de nós. Eu sou reitor do Palavra da Vida e lá nós temos as pessoas que trabalham no Palavra da Vida. Nós temos jardineiros, nós temos pessoas da manutenção e vez por outra eu estou ali convivendo com eles, eles estão cortando a grama, arrumando, às vezes coisas dentro da minha casa. E, queridos, eu percebo, a maior parte deles não conhecem a Jesus Cristo. E às vezes nós pensamos em missões como algo que precisa ser feito bem distante de nós, bem longe dos nossos olhos, mas também precisa ser feito perto de nós, embaixo dos nossos narizes. Por isso que Jesus Cristo traz esta repreensão a este homem. Cuidado com quem você escolhe para se assentar à mesa com você. E aí então, queridos, no próximo momento, na próxima perícope, a partir do versículo 15, Jesus Cristo apresenta o seu reino. Ele diz o seguinte: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. E Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa,
para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Interessante essa parábola trazida por Jesus Cristo. Parábola era uma maneira usual de Jesus ilustrar um ensinamento. Os seus discípulos compreendiam tudo o que Jesus Cristo descrevia em termos de parábola, ou quase tudo. Mas as pessoas que caminhavam à margem de Cristo tinham certa dificuldade de compreender os detalhes da história. E alguém no meio destes que estavam ali assentados gritou: bem-aventurado que participar do banquete do reino de Deus. E Jesus então aproveitou a deixa para falar do seu reino. Ele disse que um homem preparou uma festa e fez uma lista de convidados. Talvez você, quando foi casar a sua filha, ou no seu próprio casamento, ou no aniversário de um ano do seu filho, você passou por uma situação assim. Você fez uma lista de convidados, porque hoje, convenhamos, não tem como você casar e convidar a igreja inteira. Só irmãos muito ricos. Via de regra, a gente convida de forma seleta, porque você, senão, vai falir antes de casar. Mas é interessante que este homem, ele preparou uma lista. E ele então envia o seu servo a fazer a triagem. E é interessante que uns recusaram convite de última hora. Isso é normal, eu diria até aceitável. Outros, segundo o texto, davam desculpas falsas. Eu comprei um campo. Queridos, nenhum homem compraria um campo, um homem de negócio, e depois, somente depois, iria ver. A não ser que você seja um daqueles que para numa parada qualquer e estão vendendo um título de um condomínio lá no fim do estado de São Paulo, e você fala: comprei, esposa, um terreno. Onde? Fica longe daqui, não tem a mínima ideia onde é. Certa vez nós tivemos um amigo lá em Santos que comprou um desses, na Castelo Branco, mas assim, não era Castelo Alphaville, no fim da Castelo Branco. E ele um dia veio oferecer para a gente, lembra disso? Veio oferecer, pastor, de graça para o Senhor. Eu falei: o quê, rapaz? Se você caiu nessa, agora fique com isso, não entregue para mim. Outros mentiam descaradamente: eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso ver como trabalham. Ora, queridos, comprei 5 juntas de boi, um dia faria diferença? Claro que não. Ele não estava disposto a participar deste banquete. E outros buscavam algumas desculpas maiores, como: casei. Você até poderia dizer: este sim, tinha uma desculpa convincente. Moral da história: Jesus Cristo convidou o seu povo para o banquete, o povo de Israel. E cada um teve uma desculpa. Gente, quem era o povo de Israel naquele momento? Eram os homens assentados à mesa. Cada um com a sua agenda. Cada um com os seus compromissos e cada um com as suas crenças. E lembrando, se eram todos fariseus, o que é muito provável, porque um fariseu não chamaria pessoas de outra estirpe para dentro da sua casa, eram os piores. O reino de Deus foi apresentado àqueles homens. E estes homens deliberadamente rejeitaram o reino de Deus. Então, a história continua dizendo que aquele senhor disse ao servo: vá na rua agora e cate todos os que você conseguir, force-os a vir. Poder deste senhor, que
representando a verdade do texto, é o próprio Deus. E a salvação, então, queridos, ela é estendida a todos os que participaram desse banquete, que sou eu e você. Agora, é importante eu e você entendermos que algum dia, alguém apresentou o Evangelho a mim. Se você teve igual sorte à minha, você nasceu num lar cristão. E tendo nascido num lar cristão, muitas vezes os nossos pais apresentam o Evangelho. O meu caso, o caso da minha esposa. Mas os meus pais não tiveram a mesma sorte. O meu pai era de uma família de comerciantes. E num momento turbulento da história, a minha avó, que era analfabeta, ela ganha uma Bíblia, que eu tenho até hoje. Uma Bíblia de 1889. E ela ganha essa Bíblia e ela diz: eu preciso aprender a ler para ler a Bíblia. Sabe quem ensinou ela a ler a Bíblia? Ninguém. Mas ela ficou ali juntando palavras e ela ia lendo capítulo por capítulo das Escrituras. E dessa forma ela conheceu a Cristo. E dessa forma, o meu pai, tendo 9 anos de idade, ouviu o Evangelho da boca da minha avó. E os dois foram batizados juntos. Ela já uma senhora e ele um garoto de 9 para 10 anos. Filho de uma mulher analfabeta que ganhou uma Bíblia e resolveu lê-la. Percebem, queridos, que deu certo essa dinâmica do Senhor de trazer para a festa aqueles que não eram dignos? Minha mãe perdeu a sua mãe com 2 anos de idade. Ficou apenas com o seu pai, que era um alcoólatra, desde os 14 anos. O meu avô, ele deu todas as filhas, não eram poucas, deu todas as filhas para as famílias. Lembram? Antigamente, dar filha não é a mesma coisa, não é o mesmo processo de adoção que nós temos hoje. Olha, leva essa menina para sua casa. Leva essa menina porque ela vai cozinhar, ela vai limpar o chão, ela vai fazer tudo isso. Foi o que minha mãe fez. Interessante que, algum tempo atrás, eu falei para minha mãe, que era minha ovelha até 6 anos atrás, eu disse assim para ela: mãe, existe a fulana, ela tem muitos traumas, porque ela é órfã como a senhora, ajuda ela a vencer esses traumas. Minha mãe falou assim: eu não sei nem porquê, o que eu vou falar para ela, porque eu não tenho trauma nenhum. A verdade é que até os 8 anos, a minha mãe mudou de casa em casa. E aos 8 anos de idade, ela foi parar numa casa aqui na Grande São Paulo. E ela apanhava tanto que ela fugiu. E a mulher encontrou ela na casa de uma amiguinha da escola e falou assim: agora eu vou te devolver para o seu pai e você vai voltar a morar naquele brejo, em Ribeirão Pires. E minha mãe ficou toda feliz. Quando ela chegou no sítio onde o meu avô morava, a minha mãe diz assim que o meu avô a recebeu com todos os palavrões que ela não conhecia na vida. E com a violência normal de um homem alcoólatra. Depois de algum tempo, apareceu uma outra senhora e falou assim: eu quero levar a sua filha comigo. E levou-a lá para Santos. E por isso que eu sou santista, né? Eu sou natural de Santos. Levou-a para Santos. Essa mulher era crente. Eu diria assim, não era o primor do crente. Minha mãe conta muitas histórias, as mesmas. Passava, lavava, apanhava, cozinhava, mas criou a minha mãe. E o melhor, no Evangelho. Primeiro domingo, minha mãe senta no primeiro banco, acreditem, todas as irmãs dela estavam na mesma igreja. A quilômetros e quilômetros de distância de onde moravam. O que é isso, queridos? É o Senhor que mandou o seu servo ir a um determinado lugar e dizer: venham todos vocês. Agora, talvez você tenha se identificado com alguma parte dessas histórias familiares que eu tenho, mas o meu propósito não é falar de mim e de você.
O meu propósito é lembrar a cada um de nós, queridos, que assim como a história do meu pai e a história da minha mãe, existem muitas outras pessoas que ainda precisam conhecer e entrar no reino de Deus. E sabe quem são os servos que precisam ir atrás dessas pessoas? Eu e você. Não apenas os missionários que estão ganhando vidas nos lugares mais longínquos da terra. Anos atrás, um rapazinho se converteu lá na igreja que eu pastoreava em Santos. Hoje eu sou pastor lá na Zona Leste de São Paulo. Mas nessa época eu era pastor em Santos e um rapaz se converteu. Ele estava terminando a faculdade, ele trabalhava numa empresa de navegação e o menino teve uma conversão séria. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu quero gastar minha vida como missionário. Fiquei todo feliz, porque quando isso acontece, queridos, eu já quero expulsar o cara da igreja e falar assim: vai! Ele falou: mas eu tenho um problema. Os meus pais, que eram separados e não eram crentes, não são ainda. A mãe já passou por um monte de igreja, mas crente não é. E o pai era de mesa branca. Aliás, ele que dirigia o negócio lá. O que baixava. E aí ele vai conversar com a mãe fala assim: ah, eu não acho uma boa não. Não acho. Mas fala com o seu pai, vai lá na casa dele, o que ele disser está dito. Ele foi na casa do pai, mesa branca, aquela coisa toda. O pai olhou para ele e falou assim: quem sou eu para dizer se você deve ou não obedecer ao seu Deus? Ele está dizendo para você, está dito. E ele voltou todo feliz para a igreja. Chamei a liderança. Um dos líderes olhou para ele e falou assim: ah, não, você é um garoto de ouro, você tem futuro, você vai abrir mão do seu melhor? E a resposta dele foi o seguinte: eu vou abrir mão do meu nada para abraçar o meu tudo. Sabe onde ele está hoje? No Vietnã, pregando o evangelho. Essas histórias são muito bonitas. Mas e a minha história e a sua história? Porque a missão não é só dele que está lá no Vietnã, a missão é de todos nós. Nós somos estes servos desse Senhor aqui. Cabe a mim e a você, queridos, agitar as árvores, a fim de que os frutos caiam e sejam enxertados no reino de Deus, onde quer que nós estejamos. Você não pode perder oportunidades. Talvez a oportunidade que Deus esteja te dando seja aquela de todos os dias você se encontrar com aquela pessoa chata do seu emprego que você não suporta. Sabe qual a melhor maneira de torná-la melhor? Levando-a a Cristo. Sabe aquele cunhado que você não aguenta mais? Ou aquele parente que você diz: não acredito que ele está aqui de novo na minha casa. Sabe qual a melhor forma dele ser transformado? O Evangelho. Sabe o seu filho, que você tem orado, e com razão, pela conversão dele, porque ele dá trabalho, porque ele é usuário de drogas? Faça 10 vezes mais, para que pelo poder do Evangelho, ele seja transformado. A missão cabe a cada um de nós. E aí, queridos, na continuidade do texto, no versículo 25, a palavra de Deus diz, eu disse que eu ia ler inteiro, né? Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse, ele havia saído da casa: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se
com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aí, queridos, quase no final do texto, esse é o segundo grande chacoalhão que nós recebemos de Deus. Porque aqueles que são de fato discípulos de Cristo, aqueles que pelejam por missões, eles não dão simplesmente do dinheiro, do tempo em oração, e sequer vão para outros lugares. Mas aqueles que estão totalmente inseridos na obra missionária, se desprendem de tudo e de todos e entregam totalmente o seu coração ao Senhor. O que Jesus Cristo, agora envolvido por uma grande multidão e cercado também pelos seus discípulos, diz: eu não estou aqui interessado nessa agitação. Porque de fato, os meus discípulos, eles precisam tomar a sua cruz e precisam me seguir para que de fato sejam considerados meus discípulos. Versículos 27 e 28. Quer ser participante da obra missionária? Quer sentir muito mais do que um arrepio quando você ouve testemunhos missionários? Quer se sentir muito mais satisfeito do que aqueles que contribuem e precisam contribuir? E quer até mesmo ser participante da obra missionária, tanto quanto alguém que sai da sua casa e vai lá para o Vietnã? Então dê o seu coração a Deus. Porque é isso o que Cristo está exigindo daquela multidão que o cerca. O sal é certamente bom, versículo 34, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta nem mais para a terra e nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A responsabilidade de fazer missões, a responsabilidade, queridos, de representar o reino de Deus na terra, não é somente para aqueles que deixam a sua casa e vão. É responsabilidade de cada um de nós salgar o mundo onde nós estamos inseridos. Onde nós estamos inseridos. Para terminar, eu diria o seguinte: algum tempo atrás, um pastor, ele escreveu um artigo sobre morte de igreja. Ele disse que o natural são igrejas morrerem. E na hora, eu não gosto muito de ler coisas desse autor, eu já torci o meu nariz. Coisas que todos nós fazemos. E depois eu parei para meditar e falei assim: ele tem razão no que ele está falando. Porque eu conheço igrejas na minha região de origem, que é o litoral, que deixaram de existir. Eu conheço igrejas, queridos, na cidade de São Paulo, que estão prestes a desistir. Há uma questão de 2 semanas atrás, numa reunião, um pastor, aliás, ele me pediu ajuda. Estava eu e 2 seminaristas. Ele falou assim: olha, eu estou pastoreando interinamente 7 igrejas. Eu falei: é um super-herói. Eu falei assim: qual o tamanho dessas igrejas? Ele falou: numa tem 4. Numa tem 3. Numa tem 7. Na mais perto da nossa igreja tem 13. Minha boca escapa às vezes das coisas. Eu falei assim: não é melhor deixar morrer? Ele falou assim: não pode? A minha resposta automática foi assim: igrejas morrem porque simplesmente perdem a sua razão de ser. Uma igreja onde na totalidade dos seus membros não há um engajamento com o reino de Deus,
não há uma proclamação coletiva do reino de Deus, e não há uma preocupação em ser sal deste mundo, pode contar os dias, que mais cedo ou mais tarde deixará de existir, pois perdeu a sua essência. Que Deus preserve esta igreja por intermédio da vida de cada um dos irmãos. E que vocês continuem, queridos, vibrando com aquilo que está sendo feito fora daqui, mas vibrando com a tarefa missionária que pertence a cada um de vocês, assim como pertence a mim, a partir da nossa Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e por todos os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Pai querido, eu quero rogar as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, suplicando a Deus que o Senhor continue usando a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que o teu reino se veja bem representado aqui na terra. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus, a fim de que nós não percamos tempo, mas aproveitemos a todas as oportunidades, sabendo que os dias são maus, transitórios, passageiros. Em breve o Senhor há de voltar para buscar a tua igreja, que somos nós, e que poderá ser todo aquele que recebe o Evangelho em seu coração. Por isso não nos descuidemos de pregar este Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir a razão da nossa fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.